plano de Deus com relação ao relacionamento conjugal. No segundo dia, ontem, Noel falou o plano de Deus para o relacionamento entre pais e filhos, e hoje ele vai dar continuidade e certamente Deus irá nos abençoar através da mensagem deste servo do Senhor. Pastor Rinaldo. Graças e paz a todos. Eu fico feliz em ver também o crescimento dessa igreja. Eu vejo que o pastor Jordão tem as crianças até 8 anos saem com a irmã Sueli. Muito bem, como eu ia dizendo, eu dou graças a Deus pela vida do pastor Jordão. Ele tem feito um bom trabalho, visível aqui na igreja. Ele tem sido um trabalhador, dedicado, tem levado a igreja a crescer em número, também em espiritualidade. E alegra realmente o nosso coração em ver esse crescimento, ver como a igreja tem, graças a Deus, amado o seu pastor também. Espero que esteja cuidando bem dele, e ele assim esteja feliz com os irmãos. Se tem algo assim maravilhoso, eu acho, na vida do pastor, é saber que a sua igreja ama, é saber que a sua igreja cuida, se preocupa com a sua vida. E hoje à noite nós estamos querendo falar da família no projeto de Deus, servindo. E uma das coisas que reflete realmente que essa igreja está no projeto de Deus é quando ela serve os alunos, mas também serve a sua família. Inclusive o apóstolo Paulo, ele exorta a igreja para que possa sim tratar com apreço aqueles que existem entre nós. E claro, inclui os pastores. E eu espero que a igreja então seja uma série nesse sentido, dar as condições necessárias para que o seu pastor seja aquele que vai poder ministrar a palavra liberalmente, sem nada que impeça dele poder dedicar-se a essa palavra. Então, nesse momento, vamos abrir em João capítulo 13, versículo 34 e 35. João 13, 34 e 35. João 13, 34 e 35 diz assim: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nessa noite pedimos que o Senhor fale aos nossos corações através da tua palavra, que o Senhor fale à tua igreja, que o Senhor use a mim como esse instrumento para falar a tua vontade para este povo. Nessa noite, saímos todos daqui edificados, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, a família do projeto de Deus, servindo, servindo uns aos outros, servindo a igreja, estando trabalhando em prol do reino de Deus. Mas o que é que esse texto tem a ver com isso? Quando Jesus diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Na realidade, o mandamento de amar das Escrituras, desde o Antigo Testamento, já era conhecido, porque Deus já havia ordenado
Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, toda a tua força, toda a tua alma. Então, o mandamento de amar uns aos outros também já era conhecido pela igreja. Mas eu acho interessante aqui que Jesus diz, novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. O que é que há de novo nesse mandamento? Ele diz que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E depois ele continua dizendo, e vocês serão conhecidos por ser meus discípulos em amar uns aos outros, se tiverdes amor uns pelos outros. E na época de Jesus em especial, havia certos movimentos, e esses movimentos tinham as suas características peculiares. Por exemplo, um fariseu era conhecido de todo o povo, porque o fariseu, geralmente eles andavam com os filactérios, que eram espécies de pergaminhos, eles às vezes colocavam na testa, às vezes colocavam aqui como aquelas ponchetes aqui do lado, e as pessoas podiam olhar ali, vai um fariseu. Os discípulos de João eram também conhecidos pelo batismo que realizavam, o batismo de João. Então as pessoas dizem, olha ali, vai um discípulo de João. Nos dias de hoje, nós também conhecemos vários movimentos pelas formas que eles se portam. Por exemplo, eu acho que vocês sabem de qual movimento que eu estou falando quando eu digo daqueles homens que andam de terno branco, gravata e calça preta. Então vocês sabem quem são. Camisa branca, perdão, não terno. Camisa branca, calça preta e gravata. Vocês já sabem, não é verdade? Vocês já sabem aquele movimento também, que geralmente as pessoas saem com sombrinha, com sol quente, às 10 horas, com uma pastazinha, vocês já sabem. Não é interessante isso? Mas aqui, Jesus diz, sabe como as pessoas vão conhecer vocês? Pelo amor que vocês vão demonstrar uns pelos outros. Mas quando nós falamos de amor, nós muitas vezes entendemos amor simplesmente como um sentimento, não é verdade? Eu sinto vontade de estar perto de alguém, então eu amo. Eu sinto um certo arrepio quando eu estou perto de alguém, já dizia um jovem. Meu coração bate mais acelerado. Então, o amor, nesses termos, é um amor muito mais voltado a emoções. Mas como eu falei até para os casais, o amor é aquilo que ele faz, ações. Então Jesus diz, as pessoas vão olhar para vocês e vão saber que vocês são os meus discípulos se vocês tiverem amor uns pelos outros. Se vocês amarem uns aos outros, assim como eu vos amei. E ele, então, está tratando aqui de todo o contexto anterior, do que havia acontecido entre ele e os discípulos logo anterior a essa sua fala. E o que havia acontecido? Ele marca para que os discípulos possam se reunir juntamente com ele para a ceia da Páscoa. E os discípulos haviam preparado aquele local, e agora foram até a ceia. Na ceia, eles se reuniam em volta da mesa. Só que a mesa, naquela época, não é uma mesa como hoje nós temos 4 pernas e você senta em cadeiras. Não, era uma mesa baixinha e geralmente eles praticamente ficavam deitados, porque eles se inclinavam à mesa. Então eles ficavam deitados, com o braço aqui, apoiado, e iam pegando os alimentos e comendo, e os pés ficavam para trás, porque eles estavam com a parte do corpo deitado, praticamente no chão. E quando eles chegaram ali para a ceia, aconteceu uma coisa inesperada.
Porque o que acontecia? Você ia para a ceia, mas antes de ir à ceia, você passava pelo banho público. Naquela época não havia chuveiro, né, como nós temos hoje. Nem aquele chuveiro elétrico para você tomar banho de água quente. Era banho público. Eram lugares onde as pessoas iam e se banhavam. Na verdade, o banho assim era mais aquele banho que eu não sei se você chegou nessa época, mas quando eu era criança eu lembro que eu não queria tomar banho. Eu não sei porque tem criança que não gosta de tomar banho, né? Eu às vezes levava algumas carreiras de meu pai, que ele às vezes correu atrás de mim para me pegar para tomar banho. Era aquele tipo de desvio mesmo, né? Mas o que acontecia? Às vezes, como eu não queria tomar banho, você sabe muito como é. O coração de mãe é uma coisa impressionante. Medo. Se mãe não existisse, eu não sei o que seria dos filhos. Porque mãe é mãe. Então a mãe dizia, então vai se banhar. Pronto. Eu ficava feliz com isso. Porque era se banhar o quê? Você lavava os pés, lavava os braços, né? Ó, o rosto tá novo, né? Tá novo. Limpinho da cinta. Eu conheci uma irmã que ela disse que ela só tomava um banho uma vez por semana. O resto da semana toda era se banhando. Entendeu? Só no final. Então o banho público era mais ou menos isso. Então já sei de onde é que veio toda essa história de se banhar. Então eles passavam no banho público, lavavam os pés, lavavam os braços, se banhavam o rosto, aquela coisa toda, e ia para a ceia. Mas naquela época também não havia asfalto como nós temos hoje. Não havia calçamento, não havia carro, né? Hoje eu chego aqui de carro, meu sapato está limpinho e tudo mais. Não havia. Você ia em direção à casa do banquete de sandálias. E o chão era desnudo. Então, nessa ida à casa do banquete, os pés iam ficando empoeirados. E você chegava na casa do banquete, na casa da ceia, com os pés sujos. Você já havia tomado banho, mas os pés estavam sujos. Quando você entrava na casa, havia uma espécie de bacia e um servo, um escravo, alguém que o seu senhor havia deixado ali para lavar os pés dos convidados, porque eles já haviam tomado banho, mas precisavam lavar os pés. E nesse momento aqui, nesse contexto, houve uma coisa inesperada. Versículo 4 do capítulo 13, falando, Jesus diz que Jesus levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando a toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Irmãos, o que foi que aconteceu de inesperado? Jesus agora assume o papel daquele servo. Ele tira a túnica, toma a toalha, cinge-se com a toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. E ele vai chegando até Pedro e vai lavar os pés de Pedro. Pedro diz: não, Senhor, de maneira nenhuma o Senhor vai lavar os meus pés. Por quê? Porque Pedro sabia que aquela posição, de certa forma, era uma posição de humilhação. Era um escravo que deveria fazer isso. Era, acima de tudo, alguém que estava servindo. Então, o seu mestre, o seu senhor, aquele que ele procurava obedecer e seguir as suas ordens, agora lavar os seus pés. Não, Senhor, eu que devo lavar os teus pés, e o Senhor vem lavar os meus pés. Aí Jesus diz: olha, é o seguinte, quem já tomou banho, aliás,
se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Ele disse, não, peraí, então me lava todo, eu quero fazer parte, né? Aí Jesus disse, não, Pedro, quem já tomou banho não precisa, quem já passou por um grupo não precisa tomar banho, ele precisa apenas lavar os pés. Então, a princípio, os discípulos não podiam compreender isso. Como é que Jesus fez essa posição? O nosso mestre, o nosso rabi, está lavando os nossos pés. E agora, Jesus, versículo 11: pois ele sabia quem era o traidor, pois isso que ele disse, nem todos estáis bons. Agora, versículo 12: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Poxa, que coisa tremenda. Jesus diz: vocês estão me chamando de Mestre, vocês estão me chamando de Senhor, e eu sou o Senhor. Agora vocês ainda não estão compreendendo o que eu vos fiz. Agora ele diz, versículo 14: ora, se eu sendo o Senhor e o Mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, felizes sois, se as praticardes. Então Jesus diz: olha, o que eu fiz foi demonstrar o meu amor por vocês através do serviço. Quando vocês servem uns aos outros, vocês estão demonstrando o amor de Deus nos seus corações. É por isso que Romanos capítulo 5, versículo 4 diz: mas Deus derramou o seu amor em nossos corações pelo Espírito Santo. Essa capacidade de servir uns aos outros é derramada em nossos corações quando nós cremos em Jesus como seu Salvador. Como diz Efésios capítulo 1, uma vez que você ouviu o Evangelho da vossa salvação e tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da sua herança até o dia do resgate da sua propriedade. Então, nós recebemos de Deus a capacidade de amar e demonstrar este amor uns aos outros através do serviço. E Jesus disse: vocês me chamam de Senhor, vocês me chamam de Mestre, e eu assumi o papel de servo para que vocês me tomem como exemplo e também sirvam. Então, servindo e fazendo as coisas que nenhum queria fazer. Então é isso que é ser servo. É você fazer as coisas que muitas vezes ninguém quer fazer, mas você está pronto para fazer. E servir uns aos outros é algo difícil, não é? Nem todas as pessoas querem realmente fazer isso, servir. Agora, da mesma forma que nós devemos servir uns aos outros, como diz lá em Filipenses, que uma das formas é justamente seguir o exemplo de Jesus Cristo, porque ele diz que nós não devemos nos colocar numa posição de superioridade, mas ele, capítulo 2 de Filipenses, ele diz que na verdade nós devemos considerar uns aos outros superiores a nós mesmos, e assim seguir o exemplo de Cristo, que ele não julgou por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de quê? De servo, né? Jesus era Deus. Jesus tinha todos os atributos divinos, o seu eterno poder, a sua eterna divindade, ele era onisciente, onipotente.
forma de servo para servir aos outros. E como exemplo, então, que nós temos o dele. Nós também devemos fazer isso, uns para com os outros, como cristãos, como aquelas que as pessoas vão olhar para nós e dizer: olha, essas pessoas realmente são cristãs, essas pessoas têm algo diferente, vejam como elas servem uns aos outros. Mas também é fundamental nós servirmos na igreja. Por quê? Quem instituiu a igreja? Deus, né? Lembra? A primeira promessa da igreja foi em Mateus capítulo 16, quando Jesus, ele pergunta a Pedro: e na verdade ele pergunta a todos os discípulos, ele diz: quem o povo diz que eu sou? Então alguns começaram a dizer: não, o povo diz que o Senhor é um profeta, outros dizem que é Elias, outros dizem que o Senhor é alguém de autoridade. Aí Jesus faz a pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro diz: tu és o Cristo, o enviado de Deus. Então Jesus vai para Pedro e diz: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Que pedra? Ele, que é a pedra angular da igreja. Ele diz: você é Pedro, e sobre mim vocês vão edificar a igreja, vocês vão formar a igreja. E agora você vai observar que isso acontece no capítulo 16. Mas Jesus, a partir do capítulo 12 de Mateus, ele já havia mudado a sua maneira agora de tratar os discípulos, porque até então ele estava apresentando o Evangelho para toda a nação de Israel. E a partir do capítulo 13, ele começa a tratar especialmente de 12 homens, dos 12 apóstolos, para que eles dessem continuidade a essa sua obra aqui na terra, para que sob o fundamento dos apóstolos a igreja fosse realmente edificada. E essa igreja seria o corpo de Cristo, onde Cristo habita, e cada um de nós deveríamos ser pequenos Cristo. É por isso que lá em Atos e Antioquia, pela primeira vez, foram os discípulos chamados de cristãos, pequenos cristãos, homens e mulheres que, seguindo o seu Senhor, demonstram amor uns pelos outros através do serviço, e também agora formam a igreja de Deus. Para quê? Para que a obra dele seja expandida e assim haja realmente continuidade àquilo que ele deu início, o discipulado. É por isso que no final, quando já Jesus havia ressuscitado, depois de haver morrido e ressuscitado, Jesus já está prestes a ser assunto ao céu. Ele chama os seus discípulos e diz: olha, toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. E ele toma essa autoridade e agora transmite para os seus discípulos. E ele diz: ide, fazem discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 19. E o versículo 20, ele diz: ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Então Jesus agora quer que a sua igreja seja composta de servos. Servos que fazem o quê? Discípulos. Pessoas que agora vão refletir a imagem de Jesus Cristo nas outras pessoas. Como o ouro apurado. Vocês sabem como o ouro é realmente reconhecido como está purificado. Como nós sabemos que o ouro está purificado? Já ouviram falar? Então alguém, um missionário, perguntou uma vez justamente isso ao ourive: como é que eu sei que o ouro está purificado? E o ourive disse o seguinte: eu coloco o ouro no fogo, e à medida que o fogo vai aquecendo e o ouro vai ficando mais e mais quente, todas as impurezas elas vão subindo, porque o ouro é mais denso, e o ouro vai ficando na parte de baixo, e as impurezas, os outros metais, cobre, alumínio,
vinho, seja lá o que for, vai ficando em cima. E o Oribe vai tirando aquela gota, aquela parte que é impura. E o Oribe disse o seguinte: finalmente, quando eu olhar para ele e ver o meu rosto refletido, então eu sei que aquele vinho está purificado. Então os discípulos de Jesus, eles também são purificados ao longo da sua vida cristã. E na sua vida cristã, quando eles estão realmente servindo ao Senhor, na sua comunidade, que é a igreja, e servindo uns aos outros onde quer que eles estejam, porque o amor de Cristo está em seus corações. Então eles vão refletindo realmente, assim como o ouro reflete a imagem do ouro e se mostra purificado, eles vão refletir das pessoas a imagem de Jesus Cristo. Agora, qual é a razão que muitas vezes os cristãos, eles não estão servindo como deveriam, né? Não estão servindo uns aos outros e não estão servindo na sua igreja local, na sua comunidade como deveriam? Sabe qual é uma das razões? E essa é uma das razões mais sérias. É que quando os cristãos, quando os crentes muitas vezes estão passando por tribulações e provações, então eles se tornam infrutíferos. Porque eles estão tão preocupados em lidar com os seus problemas que não se engajam na obra. Mas eles esquecem em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Uma melhor tradução para esse texto da revista atualizada seria o seguinte: em todas as coisas Deus coopera para o bem daqueles que o amam. Ou seja, não é que Deus vai criar as circunstâncias difíceis para que você possa então ser purificado e assim servir, não. Mas em todas as coisas que acontecem na nossa vida, sejam elas ruins, sejam elas boas, Deus então vai trabalhar para que você seja aperfeiçoado, para que você esteja mais próximo dele. Porque se você já parou para pensar, quando é que você busca mais a Deus? Não é? Quando é que você busca mais a Deus? Eu pergunto a você: se hoje à noite você recebesse a seguinte notícia: você tem um mês de vida, você está com uma doença rara e essa enfermidade, infelizmente, vai te levar à morte. Então o médico diagnostica essa enfermidade e diz: você tem um mês de vida. O que você faria? Como você agiria diante de uma notícia como essa? Pergunta: você a partir de então iria ler mais a Bíblia? Sim ou não? Ia passar a ler mais a Bíblia? Você procuraria estar mais próximo de Deus? Sim ou não? Não sei se vocês estão comigo. Eu estou pensando numa tragédia como essa, né? Só tem mês de vida. Vocês iriam estar mais próximo da sua família? Sim ou não? Sim. Vocês iriam servir melhor na igreja? Sim ou não? Sim. Vocês iriam ler mais a Bíblia? Sim ou não? Sim. Vocês seriam mais amáveis com as pessoas? Sim ou não? Vocês gostariam de estar mais próximo dos seus familiares que hoje moram distantes? Sim ou não? Como? Sim. Vocês seriam crentes? Sim ou não? Sim. Agora, pergunto: você precisa receber uma notícia como essa para ler mais a Bíblia, para amar mais as pessoas, para servir mais a igreja, para estar mais envolvido na obra? Quantas vezes você não teve que fazer uma promessa a Deus: não, Senhor, se eu superar isso, eu vou
sabe ser mais delicado ao Senhor, né? Se minha mãe ficar boa, eu não protejo o segundo, vou ler mais a Bíblia, vou evangelizar. Se essa enfermidade, eu for curar dessa enfermidade, eu prometo o Senhor, eu vou me dedicar mais ao Senhor. Se isso for realizado, as circunstâncias difíceis, os problemas das nossas vidas, como diz no versículo 29 de Romanos, capítulo 8, no entanto, aqueles que conheceram, a esses também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, os problemas da vida é para que você olhe como uma oportunidade de crescimento e não para impedir que você continue servindo na igreja, não para impedir que você continue servindo os outros. Os problemas você deve encarar dessa forma: estou passando por problemas de saúde, financeiro, problemas familiares. Como isso vai ajudar na minha vida cristã? Qual é a oportunidade agora que eu tenho com esse problema, com essa tribulação? Porque mesmo em meio às tribulações, lembra no versículo 20 que Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso, continuando no versículo 30, o apóstolo diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós, não nos dará juntamente ou graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que nos justifica. Quem nos condenará? É Cristo Jesus, que antes morreu e ressuscitou, está à direita do Pai, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, somos entregues à morte o dia todo por amor de Ti, porque nós somos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas à vista dessas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos ama. Amém. Porque quem nos separará do amor de Cristo? Será angústia, tribulação, fome, nudez, perigos? Nada, não pode, não tem nada que nos separe. Porque eu estou bem certo do que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém. Então, se Ele nos cerca de tal maneira, qual deve ser a nossa atitude? Tomar como exemplo o que Ele deixou, sermos servos e servos obedientes. Não queremos estar em posição de destaque, como a esposa de Zebedeu chega para com os seus dois filhos diante de Jesus, lá em Mateus capítulo 20, e diz: mestre, até se ajoelha diante dele: mestre, eu quero te pedir que no teu reino um dos meus filhos seja sentado à tua direita e o outro à tua esquerda. E Jesus olha para ela e diz: olha, a mim não está concedido a dizer que vai sentar à minha direita ou à minha esquerda, porque é o Pai que vai realmente fazer isso. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, e diz para os seus discípulos: aquele que quer ser grande no reino de Deus, seja o que vos sirva, porque o Filho do Homem não veio para ser servido,
mas para servir e dar a sua vida em resgate dos outros. Então, na realidade, é como eu sempre digo para os casais: você daria a sua vida pelo seu cônjuge? Você morreria pelo seu marido? Você morreria pela sua esposa? Quem aqui morreria pela sua esposa? Diga assim. Sim. Só o pastor. Quantas mulheres aqui morreria pelo seu marido? Diga assim. Sim. Eita, aumentou. 3 mulheres. Menos a esposa do pastor? Depois da declaração. Eu posso perguntar de novo? Pergunta de novo, para ver se tem algum resultado. Qual dos homens aqui daria a sua vida pela esposa? 2, 3, 3, amigo, 4. Esse negócio de perguntar aqui da vida é só para descontrair, mas aconteceu comigo, eu fiz essa pergunta na igreja. Não, essa pergunta não, eu fiz uma outra pergunta. Eu disse: olha, você já imaginou se você está sua mãe, sua esposa e você no navio, e o navio começasse a afundar, e você só tivesse condições de salvar uma das duas, ou a sua esposa ou a sua mãe, quem você salvaria? Lembre, você tem que amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, e é com um amor sacrificial. Eu dizendo isso, né? E eu abafando de todo mundo dizendo: realmente eu tenho que salvar a minha esposa. Aí tudo bem, depois que terminou o culto, o Senhor já de idade, ele tem 76 anos, hoje eu acho 77, e ele estava à porta, né? Eu fui chegando e ele disse: pastor, vem cá comigo. Aquela pergunta que o senhor fez, eu salvaria minha mãe. Irmão? Ele disse: é, pastor, porque é o seguinte, mãe só tem uma, e a gente pode arrumar outra. Eu nunca mais fiz essa pergunta a ninguém. Então eu nunca mais quis fazer essa pergunta a ninguém, né? Mas, irmãos, só para descontrair, né? Mas deixa eu dizer o que é o problema. A questão é o seguinte: que dá a vida pela esposa, dá a vida pelo marido, como é algo assim hipotético, às vezes a gente está dizendo sim, eu daria, mas sabia que não é tão difícil dar a vida por alguém que a gente ama? Foi até o que Jesus diz lá em Romanos capítulo 8, não é? Porque Romanos 8, versículo 5, capítulo 5, versículo 8, ele diz: mas Deus prova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não foi assim? Aí ele diz: olha, talvez alguém se anime e morrer pelo seu amigo. E ele faz a comparação: mas nós éramos inimigos de Deus, e ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de quem? De Jesus Cristo, que deu a vida por nós, sendo nós inimigos dele. Então, da mesma forma, dar a vida por alguém que a gente ama talvez seja fácil, né? Morrer, mas sabe o que é mais difícil? É viver para o outro. Viver para a sua esposa não é mais difícil do que morrer por ela, porque morrer, talvez, você pode morrer, é uma hipótese. Agora, do hoje em diante, você quer morrer para ou viver para a sua esposa, ou seja, ser um servo da sua esposa. Você quer morrer? Não. Você quer viver para o seu marido, ou seja, servir ao seu marido. Está entendendo que agora fica mais difícil? Morrer é fácil, mas servir é o quê? Porque você está entendendo. Eu não sei nem onde eu estava, mas eu não sei o que é que você quer que eu pergunte. Não? Quer que você pergunte se qual dos maridos aqui viveria pela esposa. Ah, essa pergunta, isso eu me entendi. Perdão pela colocação do Deus. Então problema com você. Mas quem dos homens agora quer viver para a sua esposa, né? Ela está esperando você falar.
das mulheres que é viver para o seu marido. A esposa vai para fala nada. Lembra para a esposa? Está entendendo? Então servir é isso. Entenda agora o que Jesus quis dizer? Vocês serão conhecidos por amar uns aos outros. Não é de morrer. Vou morrer pelo meu irmão, não. Serve a teu irmão, dá a tua vida. Quando você faz discipulado, você, na verdade, está compartilhando um pedacinho da sua vida com aquela pessoa. Né? Você está se doando àquela pessoa. Quando você está servindo na obra, seja carregando cadeiras, seja ajudando aqui no mutirão, seja você sendo um professor de escola dominical, seja um superintendente de escola dominical, seja você que recolhe as ofertas, seja você um diácono, seja você apenas alguém que está disposto a servir quando vai preparar uma feijoada, você está doando um pouquinho da sua vida para a obra. Então, amados, você serve de Cristo. Não é você assim, vou morrer por Cristo. Não, viva para Ele, viva para a obra, viva para o seu marido, viva para a sua esposa, viva para seus pais. Doe um pouco de si para eles, doe um pouco de si para as pessoas que andam sem Cristo. Quantos aqui estão arrolados no grupo de pessoas que estão evangelizando? Na nossa igreja, nós estamos falando, ultimamente, estamos, entre aspas, o ano todo estamos falando sobre compromisso, mas entre aspas, nós estamos vivendo uma nova era. Nós estamos vivendo uma nova era. Nós estamos vivendo uma era em que a igreja deve ser uma igreja educada, deve servir uns aos outros. Na hora que tem aquele junto, aquelas refeições, você esperar pelo seu irmão. Você não pensar só em você, em colocar a maior parte logo para você, não quer saber se o próximo vai ter o que comer. Nós estamos ensinando a você colocar a cadeira no lugar, porque tem alguém que tem que colocar, a não jogar o papel no lixo, no chão, jogar no lixo, a você procurar se está mais próximo para ouvir a palavra de Deus, deixar os lugares vazios lá atrás para os visitantes que muitas vezes chegam e não chegam na hora, não sabem o horário do culto. Você servir uns aos outros, sendo gentil, educado para com o seu irmão, amar. E se realmente nós servimos na igreja desta maneira, eu tenho certeza que essa igreja será conhecida no bairro como pessoas que refletem realmente a imagem de Jesus Cristo. Então, vamos dar ouvido do que Jesus disse. Vocês me chamam de mestre e Senhor, e dizem bem, porque eu o sou. Ora, se eu sendo o Senhor e o mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar aos pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Não é literalmente, tem que lavar os pés, mas é literalmente. Seja como Jesus é. Amém? Vamos orar. Ó Pai querido, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo Senhor nos ensinar nessa noite. Que a tua igreja tenha realmente se sentido desafiada a ser uma igreja que serve uns aos outros, que serve o seu pastor, que serve a comunidade, e que esteja engajada na obra do serviço e evangelizar e colocar a sua vida para realmente ser bênção na vida uns dos outros e da sua família. Pois nós te oramos em nome de Jesus. Amém.